Bem-vindo, bem-vinda ao 4º episódio do Escritor Pod, o podcast para quem gosta de livros, de literatura, para quem, é claro, também quer se tornar escritor ou para quem já é e quer potencializar as suas obras, a sua divulgação. O Escritor Pod é essa edição ao vivo, direto da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no espaço da Arena Esquilo. Muito obrigado à Câmara Brasileira do Livro, à Esquilo, por essa oportunidade de poder estrear o podcast aqui na Bienal. Hoje eu estou com convidados que, assim, vai ser difícil essa conversa, porque eu gosto muito deles, já tenho amizade, são alunos, são clientes, e eu quis chamar eles porque eles vivem o marketing junto com o Grupo LC, Agência de Comunicação, com o curso Escritores Admiráveis. Então, não dava para chamar para esse podcast, para falar de book marketing, para falar de marketing do livro, sem pessoas que acreditam nisso, né? Porque o marketing é isso, não é só a gente gostar de fazer marketing, a gente tem que aplicar o marketing, às vezes mesmo sem gostar. Então, para essa mesa, eu vou abrir aqui, vou fazer aqui nessa ordem, vou passar para a Cláudia, para ela se apresentar, para ela falar um pouquinho quem ela é, e depois a gente já começa o bate-papo. E hoje é muitas dicas de marketing, é claro, o que o escritor pode e não pode fazer na hora de cuidar do próprio marketing. Boa noite, Lília, e todos que estão aqui nos vendo. Agradecer pelo convite, estou muito feliz. Bom, eu sou a Cláudia Castro, era assistente social, minha primeira profissão, e hoje escritora, minha primeira profissão. Comecei a escrever há 10 anos, em 2014 no Wattpad. Em 2016 eu fiz o meu primeiro livro na Amazon, e quando eu descobri, eu era Valentina Fernandes, né? Inclusive eu me inscrevi para o Admiráveis como Valentina Fernandes, porque queria aprender um pouco mais dessa questão do marketing e tudo mais. Sou apaixonado por pessoas, atendo vítimas de violência, e quando eu comecei a escrever, eu queria muito falar com as pessoas, com o público em geral, mas eu sabia que se eu fizesse livros técnicos, ninguém ia ler, então eu fiz um romance, pensei, romance, a mulherada vai ler, e eu tinha como missão que todos eles falassem algo social que eu gostaria de falar. Então, todos os meus 72 livros têm questões sociais. E aí conheci Lília Cardoso, foi uma daquelas aulas que você fazia ao vivo. Falei, gente, eu já queria ir para o meu nome, estava com muita dificuldade. Tinha tentado uma vez, não consegui. E eu falei, vou fazer esse curso, porque eu não quero mais ser Valentina. E acabou que foi muito bom. Eu sou mineira, de Patinga, sou casada, tenho 2 filhos, um é jornalista, já atuante, e um está indo para o Enem agora. E assim, sou uma autora do editorial Portal também, a Rose está ali, o pessoal do Portal. E agradecer mais uma vez por estar aqui, dizer assim, que eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar com o meu público, com todo mundo, e eu preciso tomar cuidado, senão não paro de falar. Mas eu sou muito impulsiva, alegre, gosto de falar com as pessoas. Eu sou essa aí, que eu falo, gente, fala comigo. Eu sempre falo isso com as pessoas. Então, os meus livros são bem... Eu trago muito da vida real para os meus livros. Muito de experiências que eu já tive profissionalmente, como coisas que eu assisti, que eu vi. E aí eu faço os meus romances. E fiz o meu primeiro não ficção com meu amigo Ronaldo Santana. Sim, que tá lindo, né? Quando as palavras deixam marcas. Cláudia Castro e Ronaldo Santana, que tá aqui com a gente também acompanhando o podcast. E também do Grupo Editorial Portal, né? Eu amei esse livro aqui interativo, né, interativo. Cláudia? No final, são 12 capítulos e a gente trata de diversos temas, que são temas de todos nós. A gente escolheu temas bem reais. A gente fala de luto, de romantização da maternidade, a gente fala de quando a ficção te coloca em perigo, a gente fala da mulher vítima de violência, da mulher negra, a gente fala de muitas coisas, de dom, vocação, arte, e sempre no final tem agora a sua vez, que é o momento do leitor se conhecer, fazer uma viagem ali profunda, é só dele o espaço, ninguém precisa ver. É isso aí. Muito bom, Cláudia. O bate-papo vai ser bem gostoso, porque eu quero saber o que você tem feito para produzir tantos livros e para divulgar tantos livros e com temas diferentes, né? Rebeca, fala aí, Rebeca. Oi, pessoal. Mais pertinho. Mais pertinho. Eu sou a Rebeca Luz, muito feliz também de estar aqui com esses ícones, né, do marketing do livro brasileiro, autores talentosíssimos, estou muito feliz. Eu tenho 22 anos, sou formada em licenciatura em letras, estou me pós-graduando em carreira literária e escrita criativa e eu trabalho como assistente de regulamento. Então, eu trabalho com texto jurídico, mas a minha paixão são os livros de ficção e os livros infantis. Então, eu escrevo desde que eu tinha 10 anos, aqueles livros bem sem muito contexto, mas sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ficção.
e comecei a escrever esse meu primeiro livro, meu primeiro romance, com 11 anos. Só terminei, gente, em 2017. Demorei muito para terminar, mas não sabia o que fazer com meu livro, porque na época que eu comecei a escrever, era o Deixa eu mostrar ele Wattpad. aqui na câmera. Era o Wattpad, eram essas publicações em blog. Eu não sabia o que fazer com o meu livro. Então, comecei publicando no Wattpad, não vi tanto resultado assim, não sabia fazer marketing ainda, mas insisti, continuei procurando conteúdo, até que, alguns anos atrás, eu fiz a minha primeira publicação em uma antologia, uma publicação coletiva, que foi muito válida para o meu crescimento enquanto escritora. Participei da antologia Rainhas Audaciosas e, em seguida, da antologia Amaldiçoados pelo Poder, com autores fantásticos. Mas ainda não tinha visto muito resultado, porque estava me faltando o essencial, que é o marketing, né? E aí, por acaso, eu encontrei uma semana do escritor, Lilian Cardoso, falando sobre marketing. E eu decidi que eu queria me aprofundar no assunto. Me tornei aluna, me tornei admirável, né? Uma escritora admirável ali do curso. E fui desenvolvendo, mas ainda não estava 100%, porque ainda não fazia o marketing corretamente. Investi mais nos cursos, continuei estudando, fiz o DNA Bestseller, a mentoria DNA Bestseller, até que, enfim, eu encontrei um caminho a seguir com a ajuda da LC e da Lilian. Consegui montar um book proposal no ápice da pandemia, quando o assunto era a pandemia mesmo, né? O livro é sobre pandemia. É uma distopia, é uma fantasia e uma distopia. E aí, aproveitei a onda, fiz o book proposal, desenvolvi com a LC e consegui a publicação do meu primeiro romance em si. Tudo graças ao marketing. E você publicou ele pela Cabana Vermelha. Exato. Esse E é livro uma eu publiquei publicação pela tradicional, Cabana. né? Na verdade, eu optei muito ousadamente, muitos escritores vão ficar na dúvida do porquê, eu optei pela publicação comercial. Então, eu recebi 19 propostas de publicação para Artefatos de Sangue, porque realmente eu disparei para todas as editoras que eu gostava. Não para todas que eu conhecia, mas para todas que eu gostava. Eu recebi 2 propostas de publicação tradicional, mas eu não achei que elas se alinhavam com o meu propósito. E algo que a gente aprende no curso dos Admiráveis é entender qual é o nosso perfil e o que a gente deseja atingir com o nosso livro. É verdade. E a Cabana Sempre o autor melhor. tem a possibilidade de escolher qual que é o melhor caminho para ele, né? Exato. E eu achei que a publicação comercial, nesse caso, dentre as várias propostas, era a que mais me atenderia. E eu fiquei super satisfeita. Capa bem feita, boa A capa tá diagramação. linda, né, gente? Olha só, tá muito Ilustração por Luiz Malon. Ele é um ilustrador pouquíssimo conhecido. Isso, pra mim, até o momento foi benéfico, porque ele ilustra todos os meus livros. Mas eu super recomendo, muito talentoso. Ai, que legal. E é bom valorizar o trabalho do ilustrador, né? Depois eu quero que a Rebeca conta pra gente aqui, porque a gente estava a 2024, 2022, no encontro aqui, no primeiro encontro que teve com os alunos do curso Escritores Admiráveis, ela veio com a mãe dela e tal. E a Rebeca, eu falei pra ela, a Rebeca foi a pessoa que me deu um chacoalhão, assim, do tipo assim, como eu não tenho um livro ainda, né? Passou da hora. Porque as pessoas me cobravam um livro e eu escrevi muitos livros como ghostwriter, né? Alguns livros de pessoas até famosas que eu não podia falar. E quando eu fazia a divulgação do curso, eu falava, quem é ela que está falando que tem um curso, mas ela não escreve livros, mesmo trabalhando com livros, né? Como se todo treinador tivesse que ser um artilheiro. Mas não foi por conta desses haters que falavam que eu precisava ter livro, é porque eu sabia que eu precisava ter um livro para os escritores, para as escritoras. E aí, quando a Rebeca, 2 pessoas, a Rebeca e a Ali Pimentel, né? Elas são a Ali veio com todo o curso, com todos os PDFs do curso impresso. Ela botou num aspiral, tem uns 300, 400 páginas. E já quero falar para os alunos do curso Escritores Admiráveis, nós vamos fazer uma apostila agora no novo curso. Todo o curso atualizado, vai estar lindo, vai ter uma apostila impressa, bem acabada, coisa fina para vocês poderem exercitar e usar, porque eu sei que vocês têm mais livros a produzir, né? Então, a gente está trabalhando muito em relação a isso, até por conta eu não estou tão presente como eu gostaria nas redes ainda. Mas, voltando para a Rebeca, ela fez eu assinar, gente, a camiseta dela, né? E eu fiquei com muita vergonha naquele dia. Eu falei, como assim? Ela, não, porque você me ajudou muito com o curso e tal. E aí, depois veio a Alessandra, aquele material todo impresso para eu assinar. Falei, gente, está na hora de ter um curso. É um livro, né?
Porque como o livro realmente aproxima, é algo que a gente quer, né, que tá junto, que tá próximo de vocês. E o livro é um livro diferente do curso também, então foi mais um desafio para mim. Então, Rebeca, muito obrigada. Aquele dia você deu um chacoalhão em mim, aquela filha. Eu falei, como eu não tenho um livro ainda para presentear os alunos, né? Então, muito obrigada. E depois eu quero saber o que você está fazendo já de marketing desse livro, que temos que trabalhar o livro, né? Agora é com você, Jéssica. Bom, eu sou a Jéssica Macedo. Eu publiquei meu primeiro livro quando eu tinha 14 anos, em 2010, por uma publicação comercial. Eu era uma menina que era uma... Né, nessa época eu já era uma leitora. Poucos autores começaram como escritores antes de começar a escrever. Mas eu sempre gostei muito de contar histórias. Então eu fazia roteiros de peça de teatro. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu interpretava com os meus colegas de sala. E a literatura, pelo menos da forma como ela foi introduzida para mim, ela chegou um pouco tardia, porque a minha família não era de leitores. O meu pai terminou o ensino médio no EJA, né? Ele veio do interior, ele cresceu ali na roça, e a minha mãe tinha uma formação muito matemática, ela é engenheira, então os livros dela eram voltados para essa área. Eu não tinha livros infantis nem nada disso. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu mudei de escola, e essa outra escola tinha uma biblioteca muito mais interessante, onde o mundo dos livros se abriu para mim. E aí eu comecei a ler, devorar os livros, e uma colega falou assim, por que você não escreve um? Eu falei, vou tentar. E aí eu, durante as aulas, nos intervalos, fui escrevendo num caderno, depois digitei ele todo no computador e coloquei ele num site, né? E uma editora de publicação paga me convidou para publicar, mas na época aí a minha mãe arcou com esses custos e era bonitinho, né? Uma menina de 14 anos com um livro, e não era um livro de infantil, era um romance com 200 e poucas páginas. E só que quando eu publiquei esse primeiro livro, eu saí do ponto de leitor e fui para o ponto de autor, e eu descobri que escrever o livro é a parte mais fácil. E como o tema do podcast é o marketing, eu acho que esse é o primeiro e o maior choque de qualquer escritor. Porque muita gente acha que escrever o livro é o desafio. E quando a gente está escrevendo, a gente está ali com a gente. Depois a gente lida com a edição. Mas quando o assunto é vender o livro, é aí que o bicho pega. E esse foi o meu choque ali, né? Para a menina de 14 anos que imaginava que... publiquei, a editora aceitou e amanhã ele vai estar em todas as livrarias, só que não. E aí E eu vou te dizer, quando tá, fica escondido, tá? Que eu sei do meu ficar um exemplar lá. Pois é. Não, isso porque você tá lá na Publish News, na lista dos mais vendidos. Enfim. Mas assim, dentro de uma livraria, por exemplo, dependendo da livraria, tem 20 mil livros, né? Sim. Então, se você não tá nos mais vendidos da semana, Esquece. já é. Eles já te esconderam. Pois é, eu não tinha a menor ideia, ainda era uma menina. E, assim, a minha paixão pela escrita continuou. Então, eu escrevi o Magia, que hoje, assim... do Juvenis, ele é o meu maior sucesso, ele está na 3ª edição, eu já vendi mais de 10 mil exemplares dele, assim, entre as várias editoras que ele passou. Uau! E aí eu publiquei ele em 2014 por uma editora tradicional, mas pequena, que, enfim, foi uma série de desafios. Só que, apesar, né, das desavenças com o dono da editora, eu acho que uma fagulha que ele colocou em mim foi: vai pro Facebook falar do livro. E aí eu comecei a postar foto do livro nos grupos de leitores. Isso era em 2013, 2014. Ainda não era forte o Kindle, né? E aí eu comecei a publicar postagens do livro, postagens mais simples, falando: olha, esse é meu livro. E aí eu conseguia vender 3, 4, 5 exemplares por semana para as pessoas só falando do livro. E aí eu falei, poxa, dá para fazer isso acontecer. E foi com Magia que eu falei, não, eu quero fazer, né? Eu quero ser escritora. E eu sempre sonhei, mas eu acho que esse pontapé, assim, do vai divulgar o seu livro, que começou a me mostrar a possibilidade de tornar isso real. E
né, nessa época as pessoas começaram, aí surgiu o Kindle, as pessoas perguntando, e o e-book, esse contrato, né, impedia de ter e-book, mas aí eu fiz os outros da série, coloquei, e comecei a olhar, né, aí nesse meio tempo eu formei, fui para uma agência de publicidade e comecei a entender o que era o marketing. O quanto, aquela coisa que eu falei no início, né, escrever a parte mais fácil e o difícil é entender o público, entender o livro. E esses dias, né, a Amazon lançou a lista dos autores mais lidos e eu tô em segundo lugar geral, né, me colocou como a brasileira mais lida do Kindle Unlimited. Nós vimos e parabéns, né, gente? Eu vi, parabéns. Fica muito feliz quando vê nomes, né, dos nossos autores nacionais em destaque. Sim, e assim, e isso não seria possível graças ao marketing. A entender que os autores, né, têm essa dificuldade de entender que o livro é um produto. Por mais que ele seja o nosso bebê, digamos assim, ele é um produto. Porque é aquilo que o André Fonseca falou aqui no nosso primeiro encontro do podcast, né, quando a gente estava falando de best-seller. Se você não tem leitor, né, você está fazendo um diário. Então, não é que a gente está só escrevendo para a pessoa, mas a gente precisa ter pessoas para ler o nosso livro, porque senão a obra não segue adiante, né? Fica guardada só pra gente. Então, muito legal isso que você falou. Sim, e tem um custo, né? A pessoa tem que comprá-lo. Então, ele é um produto. A pessoa entra na livraria e paga por ele. Eu lembro que eu vi uma vez uma artista, uma pintora, falando que fazia quadros bonitos o suficiente para as pessoas quererem pagar por eles. E eu acho que esse é um desafio, né? Aceitar que, assim, o nosso produto tem um preço e fazer com que as pessoas enxerguem que esse preço vale a pena ser pago. Independente se é a assinatura do Kindle Unlimited, dentre milhões, igual você falou na livraria, tem 20 mil títulos, eu tenho que chamar a atenção para o meu. Sim, sim. Tem que fazer o leitor chegar até a livraria e pedir pelo seu livro. Esse é o desafio, com certeza. Né? E além do próprio Kindle, né? O desafio de construir uma marca, de tornar relevância. Inclusive, foi através das redes sociais que eu conheci a Lília, a LC, o trabalho dela com as editoras. Posso mostrar os seus livros? Claro. Esse aqui são alguns. Quer falar deles? Quer falar deles? Falo. Eu falo, tu fala. Eu vou mostrar e você vai falando então, ó. Então, esse aqui é a lista dos garotos. A lista dos garotos que eu não beijaria, que é um dos meus adolescentes, que faz bastante sucesso em formato físico. Inclusive, essa questão do produto. Eu tenho sucesso na Amazon com os romances hot, adultos, mas em feiras, em eventos, o público é escola. Então, eu tenho um outro produto para esse tipo de lugar, digamos assim. Eu escrevo, né, do infantil até o adulto. Dessa capa. O Sacrificada, que inclusive está em destaque, tem um trono lá no grupo editorial Portal. A LC divulgou ele para mim ano passado. Assim, amei essa capa também. A gente, né, fez uma campanha aí. E o meu primeiro não ficção, que é Desculpas Não Pagam Boletos. Que é muito direto ao ponto, aquele título simples que chega lá e fala a verdade. Não paga boleto mesmo. Não, e surgiu de uma conversa com uma outra escritora. Porque assim, me chamam de máquina, né? Porque eu lanço um livro a cada 15 dias. E essa autora tá falando assim, eu tenho muitas desculpas. Você não quer algumas? Aí eu falei, desculpas não pagam boletos. Ótimo, ótimo. E assim, a questão de muitos autores que sonham viver de livro, mas você não vive do glamour, vive do trabalho. E igual você vai para CLT e trabalha, né, o horário comercial ou mais, você também tem que encarar. Claro que no início, eu, por exemplo, muitos autores hoje com Kindle já começam com o primeiro livro ganhando um retorno financeiro. Poxa, eu publiquei meu primeiro livro em 2010, foi só em 2019 que eu realmente embalei na Você começou cedo e foi aprendendo e foi colhendo todo o seu trabalho. E com certeza, a Lília e várias outras pessoas que estão ali ensinando, que já conhecem um caminho. Eu acho que a gente às vezes brinca com outros autores, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprendeu e foi... Dá pra começar num outro degrau já, né? Sim, quem começou, né? Já começa em outro degrau. E através do curso e outras coisas, você já passa para essas pessoas esses degraus que quem começou lá atrás, né? Como eu, não tinha. Não tinha como, parâmetro nenhum, exatamente. E sabe o que é legal que você falou da arte do ofício, né? Unir a arte e o ofício, né? Porque trabalhar com o livro é isso, né? É a arte e o ofício.
Porque se for só arte, não tem venda de livro. Se Exato. for só arte, não tem o ofício. E falando em arte e ofício, nós temos o Eliakim aqui E aí, com a tudo bom, gente. Lilian? Um dos primeiros alunos do curso Escritores Admiráveis Sim. também. E o que é legal é que o Eliakim ele une a arte e o ofício mesmo, porque o Eliakim, além de ser, né, autor, está numa editora. Isso. E eu fiquei muito feliz de saber, você, o Sarai, você também trabalha na editora. E é legal para saber como esse mercado abre muitas possibilidades, né? Você pode ser escritor e revisor, escritor e tradutor, escritor e editor. E aí conta pra gente, Eliakim, o que você está fazendo na Global, Pois seus é. projetos. Quem é o Eliakim? Fala Bom, aí. eu sou Eliakim Batista, prazer a todos que escutam e assistem esse podcast. Sou autor nacional, especificamente de literatura periférica. Moro aqui no extremo sul de São Paulo. Tenho orgulho de morar na região que moro, mesmo dentro da periferia, estando num lugar um pouquinho privilegiado, que dentro da periferia esse local é o condomínio. Mas, mesmo assim, tô ali no corre, na luta, pelo pão de cada dia e mostrar na literatura que a periferia não é um lugar apenas de bandido, de marginais, é um lugar de pessoas boas, pessoas trabalhadoras que lutam aí, estão no corre pelo pão de cada dia, no dia a dia, acorda às 5:30 da manhã, pega o ônibus lotado, 2, 3 e por aí vai. E ali eu fiz o meu lugar de fala. E aí os livros sempre foram um grande sonho na minha vida. Amava ter livros, vinha numa Bienal com 10 aninhos, voltava para casa com 2 sacolas cheias de livro, porque saía pedindo desconto e tal. E aí eu entrei para fazer a faculdade de letras. E entrei pensando, vou ser professor, como a maioria das pessoas de letras. E aí um belo dia, eu tava em casa umas 3 horas da manhã, tava de férias, eu me lembro, eu recebi um e-mail com uma vaga para office boy numa editora. Aí eu falei, vou mandar o currículo. Mandei o currículo naquela madrugada. No outro dia, 9 horas da manhã, me ligam, perguntando se eu podia fazer entrevista naquele mesmo dia. Aí eu falei com a minha mãe, acho que o rumo vai ser outro. Porque eu queria entrar numa editora, um rumo literário, mas achava um caminho de pedras muito difícil. E aí entrei na primeira editora que eu trabalhei, que é a Scortese, que inclusive publicou meu livro. Eu sou Ianca. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dele. E aí comecei no mercado editorial como um pouquinho de auxiliar administrativo, office boy, levava livros de outros autores para livrarias, entre as funções que eu tinha. E foi uma casa de grande experiência, de grande aprendizado para mim. Depois passei pelo Grupo Sumos, um grupo que publica mais livros técnicos de psicologia, comunicação, fisioterapia, enfim, que também foi uma casa maravilhosa que me acolheu grandemente, que eu aprendi demais como que é vender o livro na prática, exemplar por exemplar, chegar no leitor, a divulgação. E esse emprego me abriu as portas para a casa que eu tô hoje, que é a Global Editora, uma das maiores editoras do Brasil, e trabalho no setor de marketing. Então, muito também do que eu fiz para entrar lá foi apresentar o que eu fazia com os meus livros e que davam certo. Então, estar na Global é um desafio gigante, porque a gente fala de nomes de Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, então divulgar esses autores e que muitas vezes não estão mais aqui entre nós, Sim. né? É um grande desafio. E quando se fala de autores vivos, se fala dos caras que eu lia e amava. Sérgio Vaz, Inácio de Loyola Brandão, Ana Maria Machado. Então, é um desafio diário a cada dia. Isso é legal você falar, né, Eliakim? Sim. Porque na agência também pode parecer que trabalhar, às vezes, para autores famosos ou consagrados é fácil. E não, né? O nível de exigência é muito maior. A tiragem do livro é muito maior. Sim. Toda a cobrança é muito maior. Então, eu digo, fácil não é. Pode ser simples, né? Mas a gente tem que trabalhar pra caramba. Não, mesmo com autores mais vendidos, é o dobro, né? Se um autor faz uma tiragem de 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, às vezes num best-seller a gente já começa com uma tiragem de 15 mil, 20 mil, ele sabe disso. Que é para uma distribuição nacional, às vezes até vai para distribuidoras para fora. Então, é uma cobrança, assim, que vai para outro nível também, né?
Então é legal você falar disso. E do teu livro, eu quero que você Sim. fale um pouco do teu livro Bom, também. O Eu Sou Ianca, ele é um livro curtinho, mas que é apaixonante. Eu digo por experiência não minha, mas das pessoas que leram. Também faço uns trabalhos de ghost. Acabei, por causa do curso, a pessoa soube que eu estava no curso e me chamou, perguntou: e será que funciona esse negócio? Eu tenho a ideia, ele era um cineasta que estava num momento caótico, ele se inscreveu na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, foi recusado, e aí, em um comentário, ele me mandou uma mensagem e perguntou se a ideia dava para virar livro. Aí eu falei, dá. E aí a gente começou e por aí foi. E o Eu Sou Ianca, eu queria pegar algo fantástico que não acontece no dia a dia. Então eu peguei uma menina que nunca saía de casa. Uou, que história é essa? Uma menina nunca saía de casa. E aí ela vai fazer 18 anos e ela pede de presente pro pai isso, sair de casa e conhecer um mundo novo. Então, a partir daí, começa toda uma história que a menina mora num bairro nobre de São Paulo e ela acaba, pelas divergências da história, caindo numa periferia. E aí, justamente, entra o ponto uma pessoa de classe média alta cair num lugar periférico e que não conhecia aquilo não existia para ela no mundo dela, na visão dela. E aí começa toda a história. Falando também um pouquinho do meu lado autor, eu também tenho um blog literário, o blog Vida de Escritor. Naquela época que todo mundo tinha blog, eu tinha uma colega de trabalho, Nais Cortez, que tinha o blog dela. Falou, por que você não cria um? Você fala tanta coisa legal aqui. Eu falei, fui. Criei, ela me ajudou, tal. Ela também é autora. E aí, criei o blog Vida de Escritor. E aí, também, uma dessas oportunidades, conheci a Marina Marino, uma grande colega que está aqui. E escrevi aí por um tempinho na revista Voo Livro. Pretendo voltar um dia. Aí, escrevo lá sobre literatura periférica na revista. Que basta procurar lá na sua loja virtual de aplicativos, revista Voo Livre, e aí você baixa o aplicativo, lê a revista, que é maravilhosa, e dá oportunidade para grandes autores desconhecidos apresentar seu trabalho. Bacana. Bom, estamos no Escritor Pode, então eu já quero começar com uma dica de marketing de cada um. Eu sei que você deve ter várias, mas uma dica de cada um, então. O que você acha que o escritor deve fazer no seu marketing? Pode ser uma dica do que você tem feito pelos seus projetos também, ou algo que você gostaria de fazer, Cláudia? Eu acho que o editor pode tocar o coração das pessoas, aparecendo e conversando com as pessoas. Eu costumo muito conversar com as pessoas na rede. E só um parênteses, eu ouvi você falando isso aí, assistente social já brilha, né? Então, assim, eu fiz um livro, eu tenho um livro juvenil também. E num dos meus últimos juvenis, a menina foge de casa e ela é acolhida pelas pessoas da comunidade. Show. Eu aproveitei que ela era de colégio particular e eu queria trabalhar essa questão, que não tem só bandido, tem pessoas boas. E ela achou muitas pessoas boas nisso. Mas voltando aqui ao que o editor pode, para mim dá muito certo isso, conversar com o público. Para outros não, mas para mim sim, eu sempre estou ali com a minha carinha e eu demorei a aprender um pouquinho que não era falar sobre mim, mas sobre o outro. Então, quando... isso é legal. Isso é legal que ela falou. Então, o escritor deve se conectar com as pessoas, Isso. mas aí você está falando sobre o ouvir, né? Sobre o outro. Porque eu sou de uma profissão de escuta, né? E, assim, as pessoas têm sede de ser escutadas. Eu percebo isso muito claro quando eu coloco caixinhas de pergunta ou eu faço enquete nos meus stories. E eu passei uma situação que é a seguinte, não comecei a escrever com a idade da Rebeca. Eu era atleta de natação, eu tinha outros meios quando eu era mais nova. Mas sempre gostei de escrever também, como a Jéssica, participei 7 anos do teatro na minha escola, escrevia peças. Eu era uma criança que lia muito, o pai incentivava, a mãe incentivava. Mas eu passei por umas fases assim, muito distintas na literatura. Eu entrei no Wattpad em 2014, como eu disse, e aí quando eu lancei meu primeiro livro na Amazon, que foi O Vencendo a Dor, eu tinha uma veia bem dramática. Isso é uma boa dica de marketing até, né? Porque você começou a entregar o teu conteúdo dentro do Wattpad, que é uma plataforma que o escritor pode colocar os seus livros... Pode usar e colocar os seus livros gratuitamente para degustação, que é o primeiro contato já com o leitor, né? Engraçado que eu não sabia, assim, eu não era como a Jéssica, eu não sabia nada, eu não era uma pessoa internauta, nada disso. Aquela fase com um menino pequeno, aquela coisa toda.
E eu descobri o Wattpad e fui escrever. E por que eu comecei a escrever de verdade? Porque eu coloquei meu nome como da personagem, Valentina Fernandes, que é a única sobrinha que eu tenho, que chama Valentina Fernandes. E aí, assim, uma semana eu tinha 36 mil pessoas lendo. Eu falei, gente, olha, acho que eu posso continuar escrevendo, né? O Ai do Mineiro já saiu. E aí eu fui e falei, não, vou escrever. E as pessoas sempre conversando e tudo. Eu falei, vou levar esse negócio para a Amazon. Mas eu não sabia nada, gente. Quando eu falo nada, era nada. Para ter uma ideia, a minha revisora, que era aqui de São Paulo, ela que upou meu primeiro livro, nem fui eu, porque eu não fazia ideia o que era a Amazon. Ela, não, eu sei as regras, sei tudo. E esse primeiro livro ele já ficou no 36º lugar no ranking. Mas era uma época, como a Jéssica disse, né? A gente estava no mato, eram poucas escritoras, não era esse monte que é hoje. Era muita obra, muita tradução também, né? Também, era aquela coisa do Pegasus lá, aquela coisa toda. E aí, o segundo livro, eu fui para o 6º lugar e já saí na Veja. A gente saía na Veja antes, né? Eu tenho lá a fotinha da Veja. Só que o que eu passei durante tudo isso, o escritor pode e deve, ele é surfar na onda. Eu precisei passar por várias mudanças. Outra dica bacana. Você sente que nas suas propostas, produções de livros, você surfou na onda em relação ao conteúdo? Sim, a temas de livros? Isso, porque eu era a escritora dramática, de drama, que deu muito certo em 2016, 2017, mas quando foi em 2018, já começou a não dar tão certo assim. E aí eu comecei a não conseguir tantos rankings como antes. E eu fui tendo que me adaptar ao mercado, e aí começou a questão do pseudônimo. E aí o escritor pode usar o nome verdadeiro, por favor. Quem me tirou esse drama foi você, porque quando eu comecei a escrever, eu era uma pessoa pública na minha cidade, eu era secretária de assistência social, eu trabalhava com muita gente, com polícia e tudo mais. E antes de começar a escrever, eu fiz um diagnóstico, coisa de assistente social, fiz um diagnóstico de o que os meus leitores iam querer. E sempre deu fardado, advogado, promotor, juiz, e eu trabalhava com esse povo. Falei, gente, eu não posso falar Cláudia escrevendo para esse povo que eu trabalho com eles. E eu moro numa cidade interior, que as pessoas acham que escritor é assim, meio maluco. E aí eu comecei com a Valentina. Aliás, escritor pode ser maluco? Pode, deve. Eu acho que a exigência... excêntrico, Tem que ser maluco, né? Eu acho que é uma característica, assim, inata, que do escritor. aqueles que fogem à regra que são... Diferente. E aí você usou o teu nome? Aí, quando eu fui do segundo curso de Admirável, eu lembro que você tinha falado que fez o primeiro, deu certo, eu entrei no segundo. E aí eu estava no drama do pseudônimo. Porque aí você falou, não, eu queria ser a Cláudia. Eu queria falar de violência contra a mulher, eu queria falar de tráfico de pessoas, eu queria falar de periferia no meu romance. Mas a Valentina era uma escritora. Aí, quando eu fiz o curso, você falou, não, lá, eu tinha 2 redes, era uma loucura. Eu tinha 2 redes. E aí eu falei, não. 2? A gente já pegou autor com 3, 4, 5, né, Giovana? Giovana que está aqui na plateia. 4, 5, 6, e cada uma com nome. Nossa, não, era uma loucura, porque às vezes eu até confundia as redes. E aí eu falei, bom, tentei uma vez, não deu certo, foi um fracasso, voltei para a Valentina. Aí, na segunda vez, já estava fazendo o curso. Aí me preparei, contratei uma mentora na época, fiz um ensaio fotográfico, fiz um vídeo dizendo que eu era uma mulher de 40, que aos 40 mudou de profissão. Uma coisa que eu achava que era muito distante de mim, porque eu morava no interior. Eu falo, escrever, não dá para mim. E o que você sentiu, assim, quando você levou o teu nome? Você sentiu uma libertação, assim? Foi um divisor de águas. Eu falo que existia a carreira até a Valentina e a carreira da Cláudia. Quando eu resolvi usar o meu nome, eu fiz uma preparação de uns 2 meses, foi quando eu cresci mais na literatura, quando eu comecei a entrar em ranking, eu fiz top 1 no ranking. Eu devo ter uma média de 72 livros que eu publiquei, alguns já tirei. Eu acho que eu fiz uns 40 rankings até hoje. Uau! Mas eu fiz o top 1. Foi o meu livro. Mas ser Cláudia me permitiu mostrar quem eu era e falar sobre o outro. Porque eu sou uma profissional de atender o outro, de escutar o outro. Essa é a minha matéria de trabalho, né? O meu produto de trabalho. Acho que às vezes a gente fica muito preocupado, né, Cláudia, Eu vejo os alunos que querem usar... Assim, há histórias, assim, que a pessoa precisa usar o pseudônimo, né? Chega pra gente na agência, chega nas minhas redes sociais, pessoas perguntando, porque às vezes a pessoa, né, sofreu uma violência doméstica, sofreu algo muito, muito forte na vida dela na infância... E ela não quer, como uma escrita terapêutica, e ela não quer usar o nome para a família não saber que é o livro dela. Eu acho que tem casos e casos, sim, assim. Sim. E tem quem use estrategicamente. A gente tem nomes na literatura, né, que estão como ghost. Mas é que... Eu sempre falo para o autor, tem que entender o porquê disso. Porque, às vezes, é mais atrelado à vergonha, ao que os outros vão pensar, né? Então, às vezes não tem como, mas, na maioria das vezes...
eu vejo que tem como. Eu fico muito feliz que você conseguiu. E aí, a tua dica de marketing para o escritor, então, é ele se expor, né? Porque foi o que foi para você, né? A minha dica de marketing é ser você. Eu vejo que ficar encenando muito, criar um personagem não funciona. As pessoas querem verdade. As A pessoas gente tá querem cansado, você. né? Deixa o ator, a atriz para o cinema, para as novelas, para Isso. séries, né? As pessoas têm que saber, poxa, eu sou mãe, olha, gente, hoje eu falei que eu ia lançar um livro amanhã, mas o meu filho passou mal, não posso lançar, espera um pouquinho aí. E assim, também, lógico que eu não posso deixar de dizer que eu lancei o primeiro livro na editora, que é esse, e foi muito engraçado, porque quando... Opa, pega aí para mostrar pra Esse gente. último. Quando tinha que enviar o book proposal, eu não sabia o que era esse daqui. O primeiro. Eu não sabia o que era o book proposal. E no curso foi no dia que você deu a aula lá, eu recebi o pedido. E aí eu fiz igual, segui o seu roteiro todinho. E aí foi o primeiro livro lançado com o meu nome. Para mim já foi bem bacana. E daí eu assumi a Cláudia. Então o escritor pode e deve Assumir seu nome. assumir seu nome, assumir quem ele é, da cara a tapa. Amei, Cláudia. Rebeca, o que o escritor pode fazer pelo seu marketing? Eu acho que, para mim, o que mais foi importante é o escritor pode experimentar. Porque eu não sabia que tipo de marketing ia dar certo para o meu público, para os meus livros. Apesar de ter todo o suporte ali da LC e seu também, Lilian, o que daria certo para mim, eu, Rebeca? Então, primeiro, eu preciso me conhecer, autoconhecimento, É verdade, né? nosso primeiro Muito módulo do importante. curso. Eu preciso me conhecer e conhecer o meu público para saber o que vai dar certo no marketing. E você só sabe o que dá certo quando você experimenta. Porque o que deu certo pra Jéssica talvez não dê certo pra mim. O que deu certo pro Eliakim talvez também não dê certo pra mim. É verdade. Então a gente precisa experimentar. Não tem uma fórmula, Não, né? O que a gente tem são experiências, são vários projetos, são vários modelos de negócio que dão certo, várias etapas, passo a passo. Mas é isso, tem que experimentar, o marketing tem que experimentar. E nas editoras, assim, o Eliakim tá numa grande editora, a gente também que trabalha para algumas, assim. É isso, assim, às vezes o que deu certo para um livro não vai dá repetir certo para outro. pro outro. Se fosse assim, né, a gente não teria a gente teria mais livros que deram certo, né, do que e não é, né, um outro que Seriam vários estoura. best-sellers. Seriam né? vários. Muitos influenciadores. Mas eu achei legal você falar isso. E o que você experimentou? Tem alguma dica concreta de marketing que é legal que você pode dar aqui para o escritor? Pode? Eu vou entrar num tópico meio polêmico. Mas tá? é isso que a gente quer, um Adoramos pouco de polêmica, polêmica. tá muito Legal. calmo esse podcast. Uma coisa que eu ouvi muito quando eu comecei a fazer marketing era: você precisa postar todo dia. Gente, pra mim isso não rolou. Não funcionou. Por quê? Eu sei como é a minha rotina e eu sei que um conteúdo diário não ia ter qualidade. Pra mim, eu, Rebeca. Então eu sei que tem escritores que mantêm um fluxo de postagem alto. Dá super certo, porque tá alcançando muitas pessoas, são vários horários, tem conteúdo variado, dá certo, mas eu não ia conseguir fazer marketing todo dia no sentido de postagem nas redes sociais. Não ia rolar, não ia dar certo. Mas eu sei que eu consigo fazer 2 postagens por semana, porque no fim de semana eu posso pegar o meu tempo para fazer isso, investir o tempo. Muito escritor deixa para a última hora. A Lilian já me conhece, eu sou uma escritora arquiteta, eu planejo todo o meu livro para escrever. Por que eu não vou planejar meu marketing? Eu preciso de tempo, eu preciso conhecer os outros escritores do meu gênero, eu preciso conhecer as pessoas que estão fazendo dar certo. E a experimentação, a ação, termina com ação, porque não tem como você ter certeza do que vai funcionar se você não coloca em prática. E ainda mais com, com as redes sociais que mudam tanto, né? E o que é legal que você falou, assim, sobre esse negócio de postar todo dia e tal. Eu sou uma... assim, nas minhas terapias, ela fala, Lia, você deve ter sido quem acredita, né, que eu devo ter sido uma guerreira nas outras vidas, porque eu sou uma inconformada, assim, né? Todo tempo postando nas redes sociais. Mas às vezes eu dou uns intervalos. Vocês podem ver quando eu tô... E os alunos já sabem. Quando eu tô um tempinho sem, daqui a pouco vai aparecer um projeto. Podem ver. Fiquei um pouquinho quieta, apareceu o escritor pode. Porque às vezes a gente precisa ter um hiperfoco, né? Produzir um livro para um escritor é um hiperfoco, uma parceria, ainda mais eu que dirijo a LC, né? São 70 divulgações de livros por mês, são mais de 13 editoras. Vocês imaginam que, né, a gente tem uma cobrança, são 38 colaboradores, então não é, a minha rotina não é só a rede social, mas o que eu achei mais legal, que você falou, que eu falo que eu sou uma eterna inconformada, é que muitas coisas no marketing, eu estou fazendo agora um outro MBA de marketing, são os mitos que colocam no marketing.
eu já vi tanta coisa engraçada, por exemplo, assim, e se editar, lembra da época que se você editasse o post, você perderia o Nossa, orgânico. eu passando por isso. E aí, quando o orgânico foi ficando horrível, eu falei, pro orgânico. Por quê? Se eu vou ter 10 curtidas e eu vou editar ficar 8, e daí? Aí minha equipe, o horário, e daí? Se eu vou postar de manhã e vou ter 20, e meio-dia eu vou ter 22. Se eu vou anunciar, eu posto a hora que eu quiser. Sou bem assim. Porque eu vou anunciar mesmo para chegar a mais pessoas. Então, eu sempre provoquei muito a minha equipe para não ficar atrás desses mitos que eu falo, que são os mitos do marketing. Alguém falou... Então, hoje, a gente tem... Eu já vou dar uma dica de marketing aqui. A gente tem o próprio Facebook, o próprio LinkedIn, o Creator. A gente tem as próprias plataformas dando as informações para a gente da própria ferramenta. Então, vamos estudar dentro das próprias ferramentas. As pessoas não leem o que está falando dentro do próprio Instagram, os manuais dessas redes. E você, quando você vai ler, você vai ver que tem um monte de coisa que é um monte de bobagem, entendeu? Que não vai mudar nada. E sobre postar muito, não tem essa também. Eu prefiro, assim, que o autor poste 3 vezes por semana o conteúdo de qualidade e impulsione, do que ele poste todo dia e ninguém tá vendo o conteúdo dele. Isso vai gerar uma frustração no escritor, porque tá vendo 10, 20 pessoas e ele acha que o conteúdo dele não é bom. É porque não chegou. Como é que avalia o teu conteúdo se o Instagram não está entregando o teu conteúdo, né? Então, assim, experimentar. E é claro, né, gente, está na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, vocês têm que se jogar no TikTok. Não tem idade, não é só dancinha. Acho que isso daí já é outro mito que passou, né? A gente sabe que hoje as buscas as pessoas estão fazendo dentro do próprio TikTok para temas, não é só no Google. Então, eu amei, Rebeca, o que você falou. Experimentar, se jogar, não se cobrar e fazer sim. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra, né? Estrategicamente, porque eu não gosto, assim, já trabalhei com algumas pessoas que ficam só no estratégico e você não realiza. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? De também não ficar procrastinando muito e aí tentar fazer aquele post perfeito e às vezes não dá certo. E o marketing, eu vou dizer uma coisa para vocês de coração, ele é desapego também. Porque, às vezes, a gente faz umas campanhas que gasta tempo, gasta dinheiro e não dá resultado. E, às vezes, coisas simples dão resultado. E como é que a gente sabe fazer? Como é que a gente vai saber? Experimentando, estudando, acompanhando. Então, amei. Inclusive, tem um não pode também, né? Escritor não pode não estudar marketing. Não estudar marketing. Porque você só experimenta aquilo que você conhece. Que você gosta. Exatamente. E aí, o que o escritor pode? Dá uma dica boa aí pra gente Então, depois ir pro escritor não pode. Eu acho que, voltando ali, né, na questão da experimentação, o escritor pode escrever. Isso em relação a não ter um rótulo, porque foi uma coisa que eu lidei muito. Eu escrevo do infantil ao hot. E eu ouvia muito, você vai perder leitor porque você... Voltando lá na Cláudia do pseudônimo. Eu ouvi muitos outros escritores falando que eu tinha que ter um nome para cada faixa etária. Que eu tinha que ser pessoas diferentes para escrever o que eu quisesse. Porque eu falo, poxa, agora eu quero escrever um infantil, agora eu quero escrever um não ficção. Só a comunicação que você vai acertar, né? Sim, com certeza. Eu vou... Mas a própria rede social, às vezes eu publico no exterior também, eu tentei fazer um perfil em inglês e o meu em português. Tava gente do Brasil seguindo o inglês, gente do... Eu falei, não, desativa. Eu vou ter uma... Até porque se você for seguir qualquer autor internacional, ele não vai ter um no idioma, em outros idiomas, né? Sim, eu falei, não, eu vou ter só um perfil. Eu sou a Jéssica Macedo. Eu escrevo do infantil ao adulto. Tudo bem, as pessoas da Amazon me conhecem pelo hot, mas muitas pessoas me conhecem pelo juvenil. O que eu sei? Assim, uma coisa que eu falo, né? Eu vejo outras autoras, às vezes, quando eu acho que, assim, o escritor pode se espelhar no trabalho de outras pessoas, porque se funcionou para eles, é o primeiro passo para a gente experimentar. Claro que, assim, não significa que vá funcionar pra gente, mas eu sou muito dos cases de sucesso, né? Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também consigo encontrar o meu caminho. Eu também posso, né? Eu também posso, exatamente. Se tem um autor que vive de livro, eu também posso. Hoje, eu brinco com um amigo meu, que é o Zeca Machado, um escritor de fantasia. Ele viajava o Brasil inteiro fazendo feira com o livro de baixo e pagava as contas. Eu falei assim, se você consegue, eu também consigo. Eu falo com ele, eu pedi demissão
Porque eu trabalhava, inclusive, numa agência de publicidade por sua causa. Eu falei, se você pode, eu também posso. Então, o escritor pode se inspirar, Se em inspirar outras em outras pessoas pessoas e escrever o que ele escrever quiser. o que ele quiser. Amei, Jéssica, amei. E ele aqui, o que o escritor pode? O escritor pode e deve confiar no seu trabalho, acreditar nele e sim, mandar seus livros para influenciadores, artistas. Essa é uma boa dica de Sim, marketing, sem né? sombra de dúvida. Mas antes disso, conhecer para qual artista você vai estar enviando o seu livro. Não adianta mandar um livro infantil para o Roberto Carlos, por exemplo. Não adianta mandar. A não ser que ele tenha um netinho no momento e vai Exato. gostar. Não senão- adianta você mandar um livro de culinária maravilhoso, lindo, aqueles de você colocar no restaurante pro Neymar. Ele pode até achar lindo, maravilhoso, pode até colocar no Instagram, mas não sabe, é o sabe uma público-alvo. outra dica também? É observar se esse influenciador está falando de livro, se está dando os recebidos de Exatamente. livro, né? Eu lembro quando a Juliette saiu do Big Brother, ela indicou 2 livros que ficaram entre os mais vendidos, né? E um deles era do nosso cliente, o As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E a gente até ficou assim, vamos mandar pra ela e tal, não sei o quê. E a gente esperou passar todo aquele boom. dela ali. E depois a gente mandou. Depois a gente teve o nosso outro aluno, que foi o ganhador, o Chico Fonseca, do primeiro prêmio, o primeiro concurso de Escritores Admiráveis, e ela falou do livro dele. Então também tem que ver qual o momento. Às vezes esse artista está viajando, está fora do Exato. Brasil, e como eles recebem muitas coisas, a gente sempre monitora isso. Sim. Porque se tu mandar, às vezes, num período que ele não está no Brasil, ou que ele está em turnê, ou que ele está em outro momento da vida, ele não vai valorizar e não vai divulgar. E uma dica, Elequim, como é que a gente faz para mandar livro? Então, Ai, por favor. eu tive essa ideia quando eu publiquei o livro. E, nossa, acho que tem a cara desse artista, mas e aí, como que eu vou chegar no cara? No Instagram hoje, ele tem alguns perfis de artistas, tem a barrinha de contatos. Manda um e-mail lá, educado, se apresentando, falando quem que você Não assim, é. né? Não Ah, encher eu- de spam, gente. Exato. E não parecendo que tu vai assim, sei lá, né? Imagina, tu mandar um e-mail assim pra casa da Ana Maria Braga e falar, quero o endereço da sua casa. Não é Não. assim, né? Da assessoria. Uma dica. O melhor endereço para envio. Melhor endereço para envio. Às vezes vai ser agência, vai ser algum Sim. lugar assim. Porque são pessoas muito famosas e elas têm medo de expor, né? Até a gente tem do nosso endereço da nossa casa e tal. E isso é muito legal, porque eles dão. E alguns têm já caixa postal, né? Nas caixa redes postal sociais. na própria bio do Instagram, alguns artistas colocam ali as suas caixas postais. Uhum. E deu certo com o meu livro, vou contar 2 historinhas rápidas. Uma foi com o Caio Blá. Eu mandei esse e-mail educadamente. Na verdade, eu joguei o nome dele no Google, peguei uma referência de uma agência que trabalhava com ele, e eles falaram, olha, fala com a secretária dele. Passou o WhatsApp da secretária dele. Eu, caramba, como que eu vou abordar essa mulher agora? Mandei educadamente, ela, nossa, claro, ele vai amar. Mandei, aí depois de umas 3 semanas ele postou, e entre os vários recebidos, postou a foto do livro. E aí, uns 15 dias depois, ele, cara, li essa história aqui, não quero parar de ler, preciso continuar a descobrir o que vai acontecer com a Ianca, meu Deus do céu. Uma brincadeira. Aí, do nada, foi um dia que... Foi numa sexta-feira que ele postou, e no sábado eu abri, quando abri o meu Instagram, tava com 300 curtidas novas, e eu, caramba, o que tá acontecendo aqui? E aí, depois que vi que era o Caio Blá. E outra foi um cantor que apareceu num programa de televisão, e o que ele falava era muito do que eu me identificava, que era a periferia. Aí eu entrei no Instagram, por estar na televisão, ele cresceu um pouquinho aquele dia, e mandei um direct, e eu sempre mando, até hoje na editora, mando fulano de tal e equipe. Aí ele respondeu com áudio no direct, aqui não tem negócio de equipe não, quem faz meu corre sou eu, pô. Vamos lá, o que você quer aí, cara? Fala aí, manda aí. Aí falei do livro, expliquei ele, vou ler com o maior prazer. Salve, salve, tá ótimo, vamos aí, vamos em frente. E aí ele... Que legal, né? Ou seja, houve identificação entre o artista e a história. Exatamente. E aí, só pra fechar, ele fala, pô, mano, queria que a Ianca tivesse parado na minha casa quando chegasse na minha quebrada. Tu sabe que na assessoria, né, a gente tem isso lá no curso, às vezes os autores falam assim, que pro autor dá um pouco assim, na parte de assessoria, de mídia, vamos pensar assim, imprensa, eles se oferecer para dar entrevista, né, fica um pouco assim e tal, por isso que acaba
contratando em empresas terceiras e que tem os mails, os contatos para facilitar. Mas para enviar para influenciador, gente, de verdade, ó, o escritor e a escritora que está ouvindo a gente aqui no Escritor Pod, não é difícil. Manda com uma cartinha junto, com uma embalagem que vai fazer a diferença. Essa dica do Elequim é ótima. Mandar um e-mail se apresentando, fazer esse contato. Não colocar na carta qual é o seu projeto, qual é a tua rede social. Eu vejo que isso faz toda a diferença, né? Porque quando a pessoa recebe algo que ela entende que alguém parou para falar com ela, pode ser um post-it no livro, sabe? As gurias da agência, às vezes, para influenciadores, elas separam trechos que acham que o influenciador vai gostar. Ou seja, fazer esse trabalho realmente pode dar muito retorno para vocês. Às vezes, um bom influenciador que divulgue o livro de vocês pode dar uma virada na carreira, né? Pode ser aquela virada que todo mundo espera. No TikTok, né, Lilian? Ninguém esperava que tivesse aquele boom do BookTok. Foram pessoas que experimentaram, que tentaram, experimentação, a gente estava falando. Sim, o movimento do BookTok é legal. incrível. E a gente percebe aqui na Bienal, nas editoras, né? Os livros recomendados pelos TikTokers, né? Então, a gente não pode deixar de aplaudir esse trabalho. Eu sei que tem algumas pessoas que criticam, que às vezes as resenhas são rápidas, são superficiais. Eu sou do movimento, falem de livro, comprem livro, consomem livros. Vai ter quem vai comprar um livro por um artigo no LinkedIn, vai ter quem vai comprar porque viu uma recomendação no Estadão, e vai ter quem vai comprar porque viu a recomendação lá no TikTok. O importante é a gente formar novos leitores e não ter vergonha, que eu adorei o que a Jéssica falou, de fazer marketing, de não ter, encarar o livro como um produto. Eu acho que isso é o que a gente tem que levar com a gente desse podcast. E para encerrar, então, vamos já passar um por um aí, falando o que o escritor não pode fazer no marketing, que é feio de jeito nenhum, na opinião de vocês. E já deixa aí também o contato, onde encontrar com vocês nas redes sociais. Bom, o escritor não pode parar de estudar. Não pode parar de ler. Eu ouço o escritor falando, não leio. Como assim? Tem que ler. Quem não lê não consegue escrever, né? E uma coisa que eu sempre falo, gente, por favor, não entre em treta. O escritor não pode entrar em treta literária. Já vi Foge do foco, né? Eu também Foge. acho. Concordo contigo. Adorei, Foge. Cláudia. Escritor não pode, porque assim, não agrega nada para a carreira. Eu já vi autor que saiu de uma grande rede de literatura, de livraria, porque falou mal de uma livraria no antigo Twitter. E, assim, pra quê, né? Tá público lá, né? Então, assim, gente, eu falo mesmo para todo mundo que está começando, as tretas literárias, elas brotam, né? E muitas vezes as pessoas vão ler e falam, nossa, viu? Eu falo com todo mundo, não entra nessa, não. Não fala do coleguinha, não. Não fala de editora, não. Eu não entro em treta de ninguém. Não comento. Se for uma pessoa muito amiga, eu vou no privado. Não E para, posso não. falar uma coisa? Se o escritor Pode. estivesse fazendo muito trabalho dele, muito marketing, ele não vai ter tempo para isso. Não tem tempo. Porque quando vem me contar fofoca, eu nem tenho tempo. Eu Não falo, tem olha, tempo. conta pra Brenda, depois a Brenda me conta. Não tem tempo, entendeu? Então, quando você tá muito focado na sua vida, você não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Não E mesmo. é uma coisa que minha mãe sempre fala, Cláudia. Quando a gente cuida muito da vida dos outros, a gente esquece da gente. Então, adorei, Cláudia. Amei. Escritor Então, não pode. entrar em Cuida do Cuida da seu sua livro, vida. da sua divulgação. Boa, isso. Cláudia. Boa, boa. E, Cláudia, onde é que a gente te encontra? Como é que eu acho a Cláudia? Todas as minhas redes sociais é a autora Cláudia Castro. Amei. Todas. Que eu tô amiga de Todas. todas. Meu telefone tá lá, eu falo que meu telefone também é público, meu direct, eu respondo todo mundo, gente. Eu tenho mais facilidade de responder no direct que no WhatsApp. Porque o WhatsApp vai descendo assim 200 mensagens às vezes. O WhatsApp é caos, né? É caos, Então, assim, no direct... É a nossa nova caixa de e-mail, né? Nossa, exatamente. Outro dia eu mostrei para uma leitora, olha aqui, 120 mensagens, manda no Instagram que eu respondo na hora. Não, eu falo e-mail, porque o e-mail, eu gosto do e-mail também, porque Também o e-mail gosto não do se perde, né? Não se perde. Então, assim, todas as minhas redes, a autora Cláudia Castro, eu sou muito disponível, eu gosto de conversar sem treta. Treta, não me procure para treta. Vamos fazer uma collab de marketing, alguma Isso, divulgação? é. Me chama. Me chama para uma live, eu adoro participar de live, o povo sabe, Mário tá ali, ela sabe, adoro live. Podem me convidar que eu vou, viu, gente? É isso aí. É isso aí. Um prazer, foi assim, uma honra Cláudia, estar aqui. muito obrigada. Você Tô sabe muito da minha feliz paixão aí. por você. Eu também né? gosto muito de E a vocês. gente se Obrigada. encontrou o tempo todo, mas graças a Deus muito estamos feliz, juntos. muito feliz, Isso muito também. obrigada. O Escritor Pod é fruto de vocês, né? Acreditarem na LC, apoiarem a LC. E eu também agradeço em nome de toda a equipe, tá? Muito obrigada. Tô emocionada de conhecer o Felipe. Os bastidores. E ele continua não aparecendo. E olha, Gente boa pra caramba. eu tô 15 dias doente, gripada, sem poder falar.
Não teve jeito, ele não invadiu minhas redes sociais, não teve jeito. O negócio dele, ele é bom nos bastidores. Não, acho muito legal, só rapidinho. Mas Muito- lá no Sul, você vai participar do podcast online comigo. Eu acho muito legal, assim, porque a gente que está, mesmo participando de Admiráveis, a gente consegue perceber como que a sua equipe, ela é unida. Eu tenho certeza que tem os pega pra capar que faz parte. É família, né? É família. Tem pega pra capar, Mas né? você percebe que o povo é muito unido. Isso é muito... A gente percebe, viu, meninas? Que vocês são todos muito unidos. Não Tudo pode doido. treta literária, mas às vezes na equipe tá tudo bem, tá todo mundo amigo. Já é minha vez, né, gente? Olha, eu vou pegar no meu ponto sensível. Escritor não pode ter vergonha. Sempre foi o meu pior defeito no marketing. Lilian já me puxou a orelha várias vezes por causa disso. Eu tinha vergonha de me mostrar. Aquele medo E tá de... toda linda, maravilhosa, aqui com esse batom maravilhoso. Você tava em 2022, loira, né? Não, Não era minha a mãe. tua mãe, Minha meu mãe. Deus. É que a gente é a cara uma da outra, todo mundo acha Mas que o teu é. cabelo era mais claro? Um pouquinho Mais claro. Eita, que gato. Que... Eu tinha imaginado. Muita gente, né, Lilian, também. Ah, tá. Centenas de pessoas. Tá, tudo mas bem, você tá tudo linda, bem. maravilhosa, com esse cabelo mais escuro, com essa Obrigada. boca. Tá linda, tá linda, tá linda. Mas é isso, o escritor não pode ter vergonha. Isso é em todos os Não, e âmbitos. sabe por que eu falei isso? Porque a tua mãe, naquele primeiro encontro, falou sobre que a aula de... Ai, não sei se eu podia contar. Não vou contar, talvez você vai ficar brava comigo. Acho que não, né? Medo. Não, a tua mãe falou assim que a aula de autoconhecimento foi... Ela disse que assim, foi uma virada de chave pra você. Não, De foi marketing total. pessoal, de Foi se total. cuidar, de se valorizar, E de não se só amar. no meio literário. Ela falou assim, minha filha, tipo, sabe? Porque é isso, vocês sabem Nossa, da Lili, transformação tem que eu boa passei também memória, com o meu hein? cabelo, tudo. É, eu lembro que a tua mãe falou e me marcou. E porque assim, a gente tem que se amar do jeito que a gente é, sabe? Eu vim numa fase muito doente antes de vir pra cá, eu tava aqui antes da Bienal, no evento da Associação Nacional dos Livreiros. Eu vim muito doente mesmo, assim, pra cá. Com febre, passando mal e tal. Eu tava até preocupado com o podcast. E aí eu encontrei com o namorado de um autor e eu tava assim, tipo, tomei corticóide, tava assim, há 3 dias. Até o Felipe, quando chegou, falou, meu Deus, Lili, teu rosto, eu tava com o rosto assim, inchado, né? E ele falou, nossa, como você é bonita pessoalmente. Eu falei, meu Deus, o que ele tá vendo? Eu tô com o rosto assim e tal. Mas é isso, né? Eu acho que a beleza de dentro, de quem a gente é, de como a gente é muito cobrado, é filtro na rede social, é isso, aquele outro. E quando eu tomei, falou assim, não, a Rebeca se encontrou de se valorizar, de se amar, de se cuidar também, porque autocuidado, cuidar da saúde, é se amar também. Tu lembra disso que a tua mãe falou? Então, e não é só, gente, no meio literário, porque eu era, no encontro, espero que as fotos não estejam mostrando muito, eu estou com o cabelo desse tamanho, porque eu não cuidava do meu cabelo. Sabe aquela pessoa que cuida do cabelo, hidrata? Não, pra mim, cuidar do cabelo era lavar. Eu não me amava, porque eu era uma escritora jovem, muita gente, muito jovem, na época eu tinha 20 anos. Muita Agora ela tá gente- muito mais velha, né, mais gente? velha, Meu gente, Deus. 22 anos. As pessoas algumas tendem a desvalorizar um escritor jovem como se a gente não soubesse a seriedade do nosso trabalho. E isso me fazia mal. E eu sou uma mulher gorda. E isso também me fazia muito mal, porque eu não me amava, sabe? E o autoconhecimento, pra mim... Tô emocionada, perdão. O autoconhecimento, pra mim, é muito além do eu saber o que eu preciso publicar no marketing. É eu perder essa vergonha, me aceitar, me Porque amar. você é linda. Cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, a minha carreira também não vai ser cuidada por mim. E como a gente se apresenta também, né? Porque às vezes quando a gente se coloca Exato. nesse lugar, às vezes a gente ir pra cima, a gente quer ir mais pra baixo ainda, né? Exatamente. Isso fez toda a diferença pra mim, sabe? Aprender sobre a minha aceitação, aceitar a mim mesma, melhorando a frase. E esse autoconhecimento também me ajudou com a questão da vergonha, depois dos puxões de orelha, porque eu não aparecia nas redes sociais. E hoje em dia, não aparecer é um crime. Porque tem muita gente que se dá bem sem se mostrar, mas não é isso que funciona com o meu público. É o que a gente falou anteriormente. As pessoas gostam de nos ver, elas gostam de olhar para um rosto enquanto estão falando. E foi aí que eu me desafiei, depois da nossa mentoria DNA Bestseller, que eu me desafiei a fazer live, a tirar uma foto. Contratei uma fotógrafa, Bruna Montanari, maravilhosa, cobra um valor super justo, a fazer um book, digamos assim, de autora em espaços que eu me sentia confortável.
Então, fui em livraria, Gente, é muito legal esse negócio das fotos que eu falei pra vocês, sim. que foi o meu primeiro ensaio, foi o Felipe que fez, eu naquela transição capilar que, meu Deus do céu, Eu lembro. tava Eu assim, também meu cabelo, lembro. né, Felipe? Cada Eu dia ele lembro. era de um jeito e não sei o quê. Então, o que é legal é que o que eu fui contando pra vocês foi um processo que eu vivi, né? Porque antes, só com os autores das editoras, eu só ficava como assessora falando, faz assim, né? Ontem o Felipe corrigiu minha postura que eu tava autografando. Quantas vezes eu, em lançamento de outras autoras, eu arrumo a postura, não sei o que e tal. Mas quando você está no local, né, que é vocês como escritores e escritoras, é um pouco mais difícil, porque o que o escritor quer? Sentar e escrever. Sim, né? não, com certeza. Mas Melhor aí parte, tem que fazer esse trabalho. Muito legal. Então o escritor não pode. Não pode ter Vergonha. vergonha. E onde a gente te acha nas redes sociais? Todas as minhas redes sociais também são a Rebeca Luz. E eu tenho um site que é o www.arebecaluz.com.br. Meus livros estão todos lá. E a gente vai querer entrar nas redes sociais e ver cada vez mais vídeos lindos. Eu acho que a gente pode voltar no autor, não pode esquecer que o livro é um produto, né? Ótimo, ótimo. Fundamental, porque a maioria dos autores começam com... A virada de chave na minha carreira foi aceitar que o livro era pro outro e não para mim. Porque eu escrevia muito... O meu primeiro livro que eu publiquei com 14 anos era tudo o que eu queria ser quando eu tinha 14 anos. E eu aceitar que eu quero... que eu tenho... Se eu quero que o outro leia, eu tenho que escrever o que o outro quer ler. E isso é fundamental. Nesse ponto também, a embalagem conta, né? Como eu vou vender o livro? Muitas pessoas, inclusive eu, né, tentei contratar uma época uma agência de publicidade para trabalhar com o meu livro, né? Diferente da LC, que é uma assessoria de imprensa, voltada para a imprensa, né? Eu tentei contratar uma agência para fazer ali o meu marketing diário, e eles tinham muito essa coisa de, eu gosto de explodir a caixa. Não, volta para a caixa, né? É fundamental ver como o mercado trabalha. Por mais que existe muito essa coisa de o escritor tem que inovar, ele tem que chegar com uma coisa incrível, e o mercado não quer nada, às vezes, muito diferente. Ele não absorve tão bem. E isso, às vezes, é a diferença entre um best-seller e um flop. Eu tenho um livro que a gente até já fez o filme dele. A primeira vez que eu lancei ele tinha uma capa mais juvenilzinha, o título de Nunca Te Esqueci. E depois eu olhei exatamente a mesma história. E aí eu falei assim, não, dá para reformular. E aí eu troquei a capa e o título para Eternamente Minha. Ele saiu de 300 mil páginas lidas do Kindle para 5 milhões. Nossa, uau, né? E assim, o fundamental para que o marketing funcione, conseguir esse contato. É conseguir fazer com que a pessoa do outro lado fale assim, eu quero ler isso. E às vezes é entender como que essa embalagem chega para as pessoas. E às vezes esse desafio, né, muitos livros às vezes, né, não alcançam o sucesso porque eles estão sendo vendidos errado. Né? E na capa, no título, inclusive eu ia mencionar, inclusive nas suas próprias redes sociais, você falando dos cursos, eu já vi postagens falando assim, não tente colocar um título que não comunique, né? Não tente colocar um título, às vezes, diferente demais, né? Enigmático, porque às ele vezes não vai... a gente discute muito isso na agência, né? Quando a gente às vezes vai para uma alta literatura e tal, tem um nome misterioso na capital que até combina, tem tudo a ver. Mas às vezes o autor faz isso por um livro de não ficção, né? Ou algo ou é um tema infanto-juvenil, que não tem esse link, sabe? Então tem que ter assim, quando o autor estuda, ele vai saber brincar onde pode e onde não pode usar isso aí. E onde a gente te acha, Jéssica, nas redes sociais? Então, as minhas redes sociais são autora Jéssica Macedo, Instagram. Olha aí que coisa boa. Facebook. A gente tá aqui entre o quê? Alunos, clientes, que já sabem o que pode o que não pode. Que até você
pode fazer, mas aí não sei se vai dar certo o nome. Sem underline, sem pontinho, sem nada. Sem firula. Nome responsável, sem filho, dá um nome. E ele é Kim, que o escritor não pode ir às tuas redes sociais pra gente poder te pensando encontrar. aqui que as meninas iam roubando as minhas ideias quando eu fui o último. Mas ideias fantásticas mesmo. E, na minha opinião, o escritor não pode não pegar este aparelho aqui e achar que isso aqui não vai ajudá-lo a vender seus livros. Principalmente, ele deve virar a câmera do celular e conversar diretamente com o seu público. Isso. Seja num vídeo, seja numa live, seja para uma foto, e saber sempre se preparar. Isso é imprescindível para todos os autores. Seja o autor de um livro de 20 páginas, que é pequenininho, que está ali na Amazon, seja para um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Todo autor precisa falar com o seu público e apresentar aquilo que ele quer. Tu sabe que tem uma pessoa que tem me acompanhado muito nas redes sociais, que eu tô louca pra mandar uma mensagem pra ele, que a gente tá tipo assim, sabe, trocando likes. E ele é bem famoso, assim, e tal, e eu não vou falar o nome dele aqui. E aí, ele tem, assim, eu acho que uns 60 e poucos anos. E o jeito que curte, que comenta, os horários, acho que não é a equipe dele, não, sabe? E eu vi ele fazendo alguns vídeos, algumas coisas, assim, e eu pensei, caramba, que da hora. Será que ele tá realmente colando nessas ideias e tal? E tá se reinventando, né? Um autor já que tem mais tempo e tal. O Pedro Bandeira, né? Nas redes sociais. A gente tem o Cortella ali, que tá sempre ativo. Tem o Antônio Fagundes lendo os poemas. Gente, Pedro eu adoro. Bandeira, Então, o Antônio acho Fagundes que na lendo os minha poemas. infância, do nacional era o que eu mais Porque gostava. assim, ó, a gente pode pegar alguns nomes de alguns escritores que vendem muito e não estão nas redes sociais. E acontece mesmo. A gente tem as editoras, principalmente os livros de não ficção, que às vezes é vendido dentro de palestras, dentro de escolas, ou por um nicho, ou tem uma compra específica. Mas o fato é, se você não está... Porque, né, como vocês sabem, eu sempre falo, existem mais de 80 tipos de marketing. Se você não está fazendo um marketing bom offline, você não tem ninguém fazendo o teu marketing, não é você ficar sem fazer nada que vai acontecer. Com certeza. Né? Exato. Tem aquele filme do best-seller, vocês já viram aquele filme? Eu acho que é o best-seller, o filme. Não. Hã? Best-seller a turnê. Esse filme assistam, tá? Porque é bem isso. É um autor de mais idade que tem que se reinventar. Best-seller a turnê. Porque é isso, assim, a gente pode ficar falando de outros autores que vendem muito e não dão certo, mas o que a gente quer exatamente dizer é o seguinte, que isso aqui é o seu canal direto para falar com o leitor. Então, se existe isso, vamos usar como ferramenta. E ele aqui, onde é que a gente encontra? Nas redes sociais? Nas redes sociais, Instagram e TikTok principalmente, eliakim.batista, mas as demais também desse jeitinho, eliakim.batista. E o blog Vida de Escritor aí, que é o meu carinho, é minha casa, www.blogvidadescritor.com.br. Gente, amei estar aqui com vocês. Escritor Pod, você pode ouvir no Spotify também. Eu disponibilizo esses bate-papos dentro do meu canal do YouTube, Lilian Cardoso. Também criamos uma conta no Instagram do Escritor Pod. Vocês podem também pegar alguns trechos lá. Depois assistam, ouçam, comentam e recomendem. O Escritor Pod é feito para vocês, para os escritores, para as escritoras, para os editores, para o pessoal que trabalha no mercado livre, para curiosos e para os leitores e leitoras também conhecer um pouquinho dos bastidores do mercado do livro. Eu tenho certeza que novos leitores e leitores mais assíduos vão também ter um outro olhar para vocês. E, é claro, incentivem os autores e autoras nacionais. Gente, muito obrigada. Gostaram? Se divertiram? Foi uma delícia. Foi muito gostoso. Obrigado. Pena que o horário já acabou. Obrigada pro pessoal aí da Arena Esquilo e da Bienal por proporcionar a gravação do Escritor Pod, 4º episódio para vocês.